Parlamentar francês pede de volta a Estátua da Liberdade, alegando que agora o governo americano está se unindo a tiranos. E os Estados Unidos dá uma resposta bastante inusitada, alegando que se a França não tivesse apoio dos Estados Unidos, estariam falando alemão nesse momento. Será, pessoal, que faz sentido? Falar um pouquinho também sobre os Houthis, que respondem aos ataques americanos e atacam o porta-aviões Harry Truman, mas o Pete Hegseth, responsável pela defesa dos Estados Unidos, anuncia mais ataques contra os Houthis, inclusive elevando o número de mortes para 53. Trump, inclusive, garante que já sabe que quem está por trás dos ataques são os iranianos e que eles também vão ter uma resposta à altura dos Estados Unidos. Ou seja, uma guerra entre Trump e Houthis é uma coisa, uma guerra entre Estados Unidos e Irã é outra completamente diferente, inclusive com o envolvimento dos russos e também dos chineses. Falar também, pessoal, sobre a ligação confirmada entre Trump e Putin que vai acontecer na terça-feira, com Trump alegando que negócios, territórios serão feitos e que a Ucrânia será dividida. Inclusive, o próprio Mike Waltz garante que a negociação vai se basear em territórios em troca de algum tipo de garantia de segurança. A própria porta-voz da Casa Branca garante que já está nas 10 jardas para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e que está ansiosa para divulgar novidades após a ligação entre os dois países. Ou seja, aparentemente um acordo de paz está próximo, né? Mais ou menos. Temos o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia colocando que não aceitará nenhum tipo de obrigação ou deliberação da Rússia e que tem as suas próprias condições para a assinatura do acordo de paz. Será que vai continuar aí, galera, com o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia? Para finalizar, pessoal, falar também sobre os Estados Unidos que saem de um acordo criado, de um organismo criado para punir os russos pelos crimes de guerra feitos pela Ucrânia, demonstrando mais apoio do Trump ao Putin, e finalizar falar também sobre a Comissão Parlamentar da Alemanha, que aprova o aumento do endividamento do país para a retomada do seu poderio militar e também do crescimento econômico da Alemanha. A gente fala em quase 700 bilhões de euros no futuro próximo. Enquanto isso, Trump deporta mais de 200 venezuelanos, mesmo com medida judicial que contrariava essa ordem executiva feita pelo presidente. A gente pode ter uma guerra agora judicial entre executivo e poder judiciário nos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a relação entre Estados Unidos e Europa não anda nada bem, só que geralmente entre chefes de Estado, ou seja, Trump, Macron, ou Olaf Scholz, ou Keir Starmer, as declarações elas são um pouco mais moderadas, às vezes pelo Trump não, convenhamos, né? Mas pelos chefes europeus, tentando passar um ar um pouco mais de passividade, um pouco mais de amistosidade nas negociações. Só que quando a gente pega parlamentares, poxa, cara, deputados, aí eles têm pronunciamentos um pouco mais complexos. Afinal, a gente sabe que o jogo político é um pouco diferente. E um parlamentar francês fez uma ação, ou uma declaração, que inclusive repercutiu na Casa Branca, alegando que nesse momento não faz sentido os Estados Unidos terem uma estátua da liberdade que foi cedida pelos franceses. Inclusive já exploramos aqui em vídeos passados a ligação entre o iluminismo e a própria independência dos Estados Unidos, bem como a Revolução Francesa. Então havia uma conexão interessante, né, entre os franceses e americanos em meados do século XVIII. Por isso, a Estátua da Liberdade fornecida ali pelos franceses significa liberdade, independência, democracia, segundo os dois países. Nesse momento, o Trump está se aliando a tiranos, muito possivelmente se referindo, né, à aliança ou à proximidade que existe entre Putin e Trump.
E aí a Casa Branca respondeu, alegando, né, segundo a porta-voz da Casa Branca, meu conselho político para esse político francês anônimo e de baixíssimo nível é lembrar que graças aos Estados Unidos vocês não falam alemão. Aliás, a França deveria ser muito grata pelos Estados Unidos. Afinal, nós garantimos a soberania do país de vocês. Claro, se referindo à Segunda Guerra Mundial, que de fato o desempenho dos franceses foi no mínimo aquém do esperado. Quando começou, né, a Segunda Guerra Mundial, foram invadidos pelos alemães e perderam logo no comecinho da batalha. Ou seja, os Estados Unidos, claro, colocam que eles são os grandes responsáveis pela vitória dos aliados na Segunda Guerra, desconsiderando, claro, também o papel do Exército Vermelho, que veio mais pelo leste. Mas enfim, galera, você concorda com a fala aí dos Estados Unidos? De fato, a França deveria agradecer aos americanos por não falar alemão? Comentário, no mínimo polêmico, vindo da porta-voz da Casa Branca, hein? Enquanto isso, galera, tivemos também os Houthis fazendo ataques contra os porta-aviões americanos. Lembrando que essas notícias elas foram divulgadas pelo porta-voz dos Houthis, mas não foram confirmadas pela Casa Branca. Segundo os Houthis, foram realizados 2 ataques contra o porta-aviões Harry Truman, com mísseis balísticos e com mísseis de cruzeiros. Algumas mídias americanas colocam que, na verdade, houve sim ataques, mas não com tantos mísseis como os Houthis falam, e também utilizando drones, mas de muito menor capacidade. Independente, aparentemente os ataques aconteceram, mas não tiveram grande êxito em causar algum tipo de destruição, impacto, enfim, no porta-aviões Harry Truman. Enquanto isso, os Houthis garantiram, né, que os seus ataques forçaram os caças americanos a recuarem e, inclusive, fizeram ameaças contra os Estados Unidos, alegando que os Estados Unidos estão proibidos de passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb e pelo Mar Vermelho. Lembrando que essa guerra está acontecendo porque Israel está com dificuldades, vamos colocar assim, para fazer um cessar-fogo, Israel, faixa de Gaza, Israel e Hamas. O Hamas vê isso como uma tentativa de, vamos colocar, vai adiar o cessar-fogo, até porque a segunda fase deveria conter a saída completa das tropas de Israel da faixa de Gaza. Só que isso abriria espaço para que o Hamas se consolidasse como um poder. Então, aparentemente, o Benjamin Netanyahu não quer ir para a segunda fase e está querendo adiar a primeira fase do cessar-fogo numa tentativa de fazer com que o Hamas seja eventualmente destruído antes que Israel abandone, né, ou tire as suas tropas do território de Gaza. Nisso, os grupos chamado Eixo da Resistência, se bem que eles estão bem enfraquecidos, é o governo do Bashar al-Assad que foi deposto, é o Hezbollah que foi constantemente atacado por Israel e bem mais da metade da sua força militar padeceu com os ataques israelenses, é o Irã, por exemplo, hoje, que também tem algumas dificuldades financeiras, mas continua fazendo ameaças contra os Estados Unidos, e os Houthis, que desde o começo sempre foram o grupo mais ativo. Eu sempre falo, né? Coragem não falta para eles. Eles não conseguem nem mesmo dar conta de vencer uma guerra civil no seu próprio país contra o Hadi, que é uma liderança muito mais frágil, embora também tenha uma guerra de procuração, com os sauditas apoiando o Hadi, movimento mais sunita, mas é um papo para um outro vídeo. Quanto mais confrontar, convenhamos, né? Os americanos lançaram, no ápice ali do conflito, já que os Houthis já atacaram mais de 100 embarcações na região do Mar Vermelho, uma operação Guardião da Prosperidade que contava com a liderança da Marinha Britânica e da Marinha Americana. E os Houthis continuaram fazendo ataques, inclusive causando desvio de rota de navios que não passariam mais pelo Canal de Suez e pelo Mar Vermelho, temendo ataques. E Israel, inclusive, contou com uma redução de navios comerciantes que iriam em direção ao porto de Eilat, no sul, e comprometeu parte da economia do país. Os Houthis agora, vendo essa possibilidade de um estendimento, né, ou de não fazer a segunda fase do cessar-fogo, voltaram a realizar os seus ataques. Só que o Pete Hegseth, responsável pela defesa, garantiu que o segundo ataque foi feito contra os Houthis, inclusive garantindo que a ação só acabará quando o grupo se desmobilizar. E, inclusive, no momento em que os Houthis disserem paramos de atirar contra os seus navios e drones, Estados Unidos, é que os nossos ataques acabarão e por isso é muito bom eles recuarem. Com esse segundo ataque, a gente teve, galera, 53 mortos já contabilizados, números oficiais, claro, podem ser maiores, e a China e a Rússia preocupadas com a situação. Muito mais de novo por conta de uma procuração, muito mais pelo Irã, penso eu, e talvez pelo caso dos chineses. Até porque isso pode provocar um problema em relação ao frete, em relação ao transporte marítimo local. Rússia pediu, inclusive, né, o Sergei Lavrov para o Marco Rubio e uma ligação entre eles,
para que os Estados Unidos evitem o derramamento de sangue e a China pediu para que nenhum tipo de ação seja feita pelo exército americano com o objetivo de desmobilizar ou desestruturar a navegação comercial em um eixo tão importante como é o eixo, por exemplo, do Golfo de Aden e do Estreito de Bab al-Mandeb. Será, pessoal, que teremos mais uma guerra de procuração aí? Enquanto isso, o Trump também garantiu nessa rede social que ele tem a noção que o Irã está por trás de todos esses ataques dos Houthis, que eles se fazem de vítimas inocentes, mas que sabe que não é bem assim. Segundo Trump, na sua própria rede social, ele falou que haverá consequências terríveis pelas ações. Os iranianos dizem que perderam o controle sobre os Houthis, mas em cada movimento eles participam dando armas, dinheiros, equipamento militar sofisticado e até mesmo participando da sua inteligência. Cada disparo dos Houthis será visto como disparo dos iranianos e sim, eles sofrerão as devidas consequências. Vai lembrar que a relação entre os dois não está nada boa. Os Estados Unidos ameaçou os iranianos para que eles retomem o seu acordo nuclear, que o próprio Trump saiu em 2018, alegando que com o Irã ou você negocia na mesa de negociação ou você negocia do ponto de vista militar. Inclusive, uma das aproximações entre Estados Unidos e Rússia foi justamente isso. Os americanos pediram para que o Putin intermediasse algum tipo de negociação junto aos iranianos, hoje é uma proximidade muito maior, né, entre Rússia e Irã, para garantir que o Irã voltaria ao programa nuclear. Rússia e China participaram de uma reunião com lideranças iranianas, mas não com boas notícias para os Estados Unidos. Eles garantiram, olha, Estados Unidos, o que a gente viu é que o programa nuclear, de fato, é pacífico, inclusive como acordo em 2015 já tinha comprovado, a própria AIA, Agência Internacional de Energia Atômica, tinha garantido isso em meados ali dos anos 2010, e quem saiu do acordo foi você. O Irã tem direito a ter o seu programa nuclear, porque não é para fins bélicos, é só para fins energéticos e também para fins medicinais. Ou seja, não adiantou muita coisa. O Irã alega que não negociará sobre pressão dos Estados Unidos e que caso os americanos façam algum tipo de ação militar, o Irã vai responder. Aí começa a ficar um pouco mais perigoso, porque o Irã não é qualquer país. Claro, não dá para comparar o poderio bélico dos Estados Unidos, de Israel, contra o poderio bélico do Irã. Mas a gente está falando de um exército já muito mais numeroso e muito mais poderoso do que, claro, um grupo, os Houthis, que participam de uma guerra civil e não conseguem controlar nem mesmo o Iêmen como um todo. Olha, galera, o Oriente Médio está voltando a ser palco aí de intensas disputas, novamente com a presença dos americanos. Enquanto isso, tivemos uma notícia também bastante positiva em relação à possibilidade de paz. Os americanos estão falando assim, com excelentes chances de que ela realmente aconteça a partir de amanhã. Foi anunciado uma ligação que vai ser feita entre o Trump e o Putin na terça-feira. Gravo para vocês na segunda-feira. Só que não com boas notícias para o Zelensky, pelo menos nas falas do Trump. Os dois líderes colocaram, o próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, confirmou essa ligação e fala que os dois países querem sim acabar com a guerra. E nesse momento, segundo os dois, o que vai ser discutido é a questão, Trump falou, da questão das usinas energéticas e também de terras. Inclusive com o Trump garantindo que já falou sobre isso com os ucranianos, da divisão de certos ativos e da divisão de certas terras. Ou seja, palavras. E o próprio Mike Waltz, a já fala isso, também garantiu. A Ucrânia já sabe que vai ter que ceder alguns seus territórios em nome da paz. O que é uma coisa muito divergente do que a Ucrânia falou em reunião recente das lideranças europeias com Canadá, Nova Zelândia e Austrália, alegando que não reconhecerá nenhum território que era da Ucrânia antes de 2013, ou seja, incluir a Crimeia, como território russo. Alguém está mentindo. Ou a Ucrânia fala uma coisa para os Estados Unidos e fala outra coisa publicamente, ou os Estados Unidos nunca perguntou para a Ucrânia se ela realmente aceita fazer algum tipo de acordo de divisão de terras, porque aparentemente é isso que está sendo negociado. Palavras do Trump e palavras do Mike Waltz, dois representantes oficiais do governo americano. Quem está mentindo, Ucrânia ou Estados Unidos? É muito difícil, claro, a gente saber. Aparentemente, quando ele fala da questão das usinas energéticas, deve ser a negociação em torno da usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu, e em relação às terras, as notícias extraoficiais dão conta que o Trump já teria aceitado que Donbás, ou seja, parte de Lugansk e parte de Donetsk, e também a Crimeia, anexada em 2014, ficaria com os russos. O que está em discussão agora é quanto de Kherson e quanto de Zaporizhia ficariam com os russos e quanto ficariam para os ucranianos.
E claro, a questão da exploração mineral, que de fato é o que interessa para os Estados Unidos, as terras raras, tanto ucranianas quanto russas, e as garantias de segurança, que a Ucrânia não fala, aliás, a Rússia fala que não podem ser garantias militares com os ucranianos, e a Ucrânia fala que sim. Inclusive, a Rússia vai no caminho contrário. Segundo a Rússia, a resolução deve ter garantias de segurança sólidas para a Rússia, como, por exemplo, a garantia do afastamento da Ucrânia da OTAN, ou seja, que não vai entrar. Percebe que, olha, por exemplo, o próprio Mike Waltz, ele falou que será algo mais ou menos assim: territórios por futuras garantias de segurança. Inclusive garantiu que a Ucrânia na OTAN é uma coisa altamente improvável, e inclusive essa não é a posição somente dos Estados Unidos. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, garantiu que os territórios que a Rússia invadiu são questões assim constitucionais, já mudou a Constituição da Rússia, então é um ponto também inegociável. De novo, quem está falando a verdade? A Casa Branca está muito animada. A porta-voz da Casa Branca, a mesma que falou que os franceses falariam alemão, também deixou claro que, segundo os Estados Unidos, eles estão muito ansiosos. Inclusive, vão divulgar o resultado das negociações entre Putin e Trump, a ligação entre Putin e Trump, que vai acontecer na terça-feira, logo após a ligação. Ou seja, aparentemente a Casa Branca está muito esperançosa que algum tipo de acordo de paz entre os dois saia. Não sabemos, claro, se a Ucrânia vai aceitar essas condições, mas segundo os dois vai. Inclusive colocando, segundo as suas próprias palavras, que estamos na linha de 10 jardas para uma paz entre Rússia e Ucrânia. Se eu leio mesma coisa, se eu leio essa notícia, Trump e Putin, parece que os dois estão muito próximos de uma resolução. Inclusive o Trump, mostrando uma certa boa vontade com Putin, até mesmo, abandonou, segundo o próprio New York Times, um grupo criado para investigar crimes de guerra cometidos pela Rússia, justamente para não culpar o Putin por possíveis crimes de guerra que possam ter acontecido em Bucha ou em outros territórios ucranianos. Novamente, é uma boa vontade. O Trump já pediu para a sua Secretaria de Economia e para a sua Secretaria também de Estado para entender como que seria possível suspender algumas sanções econômicas em relação aos russos. Tudo demonstrando uma excelente boa vontade. Mas o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia colocou que, na verdade, não aceitará nenhuma condição russa e que, na verdade, a Ucrânia tem condições, que são nenhum veto às alianças futuras da Ucrânia, dando a entender que muito possivelmente até pode participar da OTAN no futuro. A Rússia fala que é condição inegociável, que não vai participar. Fala também sobre não ter limites para a força ucraniana. A Rússia fala numa desmilitarização da Ucrânia, inclusive até mesmo uma possível saída do Zelensky do poder. E falou também de garantias de segurança que estão em andamento e garantias militares, segundo a Ucrânia. Segundo fontes britânicas e francesas, Keir Starmer está liderando a coalizão dos dispostos, dos voluntários, e já havia a predisposição de colocar 30 mil tropas em solo ucraniano. O próprio Macron falou: quando a Rússia convocou soldados norte-coreanos para o campo de batalha, eles não pediram autorização para o Zelensky, para a Europa, para colocar tropas asiáticas em solo europeu. Porque nós, europeus, temos que pedir a autorização da Rússia para colocar nossas tropas em solo ucraniano. Ou seja, apesar de um otimismo dos Estados Unidos, ou existem muito mais coisas por debaixo do pano que a gente não sabe exatamente o que é, ou existem muitos mentirosos dando declarações públicas e declarações privadas de maneira completamente diferente para satisfazer, claro, o eleitorado, enfim, a população que vive aí em cada um dos países. Quem será que está mais correto, hein? Essa proposta de divisão da Ucrânia ou a Ucrânia falando que não vai aceitar nenhum tipo de divisão, inclusive com garantias militares europeias em solos ucranianos. Para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia super importante no que tange ao rearmamento do continente europeu, como eu venho trazendo consecutivamente para vocês. A maior potência hoje econômica da União Europeia, com certeza, é a Alemanha, só que passa por 2 anos consecutivos de recessão, de crise, de queda do seu PIB. Esse ano deve apresentar um crescimento, mas um crescimento muito incipiente. Tanto que tivemos a troca de governo, Olaf Scholz sai do poder, muito possivelmente para a ascensão do Friedrich Merz, da CDU, que é um partido mais de centro-direita, que prega uma responsabilidade fiscal, se bem que pregava, a gente está vendo que tem algumas mudanças, mas assim, propostas um pouco mais liberais, de desregulamentação ambiental e desregulamentação também econômica. Além do próprio plano
Da União Europeia, um plano que deve contar com cerca de 800 bilhões de euros, cada um dos países também está se mobilizando para se rearmar e reaquecer a sua economia. O plano que foi aprovado pela Comissão Parlamentar alemã aprova um aumento maciço em endividamento estatal e também garantias, investimentos em infraestrutura. O pacote gira, galera, em torno de 500 bilhões de euros, que vão ser voltados para reaquecimento da economia alemã e também para rearmamento do país. Como eu falo para vocês, olha, é bem interessante essa proposta de 800 bilhões de euros da União Europeia e acho que sim, a Europa não pode terceirizar sua segurança, porque eu diria que é um setor estratégico. Terceirizar completamente alimento, energia, segurança, nunca é uma boa ideia, convenhamos, né? E talvez a Europa tenha terceirizado essas 3 questões aí. Mas, então, se rearmar é interessante. A questão aqui no momento há uma grande estagnação econômica em vários dos países, principalmente nos países mais ricos. Como fazer isso sem comprometer tanto assim o endividamento? Nesse sentido, a situação da Alemanha é até mais confortável que a dos outros países, porque é uma economia muito mais pujante e muito mais importante. Agora, pensar em uma série de países que já têm dívidas superiores a 150% do PIB, vão ter que se endividar ainda mais em curto prazo para conseguir se rearmar, e até mesmo criar alternativas às questões energéticas, pode ser uma zona perigosa, inclusive para a própria União Europeia. Ah, professor, mas o dinheiro virá da União Europeia. Ah, e ela cria dinheiro? Não, são os países que sustentam a burocracia europeia, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e por aí vai, né? Todo o sistema político e jurídico ali da União Europeia. Segundo a própria Alemanha, essa votação agora, porque quem foi aprovado foi a comissão parlamentar que aprovou, né? Mas agora tem a votação que vai acontecer no dia 18 de março. Lembrando que vai ser a última votação, pelo menos a mais importante desse parlamento, que hoje tem o SPD e a CDU e o Partido Verde como principais forças políticas, porque no próximo dia 25 de março já tem a eleição do novo parlamento, agora com a alternativa para a Alemanha, com impacto muito maior e sendo cada vez mais difícil deixar eles isolados pelo tal do cordão sanitário típico do parlamento alemão. Será que vai dar certo, pessoal, esse plano da Alemanha de se reindustrializar, reaquecer a economia e se rearmar baseado em endividamento? Lembrando também que isso pode ferir alguns princípios da própria União Europeia, já que uma das garantias para fazer parte do bloco econômico é manter um controle da dívida pública. Ressaltando, a Alemanha não tem problemas em relação a isso, mas outros países podem comprometer bastante aí as suas contas públicas. E para finalizar, pessoal, até trouxe para vocês ontem que os Estados Unidos, o Trump, aprovado numa lei do século XVIII, tinha anunciado que a lei só foi usada 3 vezes na história do país, hein? A lei dos agentes estrangeiros ali, entre aspas, né, nos Estados Unidos, que estava garantindo a deportação, mesmo sem passar pelo devido processo legal, de alguns agentes que, segundo os Estados Unidos, faziam parte de uma gangue venezuelana, Tren de Aragua. Por conta disso, o Trump ele já tinha colocado, inclusive, né, feito alguns planos e tal, só que a justiça negou, inclusive durante 14 dias, alegando que a lei foi criada num contexto em que o país estivesse envolvido em algum tipo de guerra, em que tivesse a intenção de uma nação prejudicar os Estados Unidos, como foi o caso da utilização dos americanos no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que houve a expulsão de japoneses, alemães e italianos em um contexto de guerra. O Trump alega que hoje a Venezuela faz isso propositalmente, já que é um narco-estado, enquanto, claro, a justiça deliberou que, na verdade, não existe uma intenção, pelo menos comprovada, da Venezuela em atuar contra o Estado americano. Só que os deportados foram para El Salvador, segundo as informações, vendidos, entre aspas, por 6 milhões de dólares. Ficarão, pessoal, no CECOT, que é o centro de confinamento. Lembrando, né, que El Salvador passou por uma grande revolução na questão da segurança pública e o CECOT não é para os prisioneiros comuns, e sim para membros de gangues. Então, claro, houve uma política também de encarceramento contra bandidos, né, contra criminosos comuns, mas o CECOT é outro nível, né, de confinamento. Aparentemente, eles vão ficar durante 1 ano, sendo que isso pode ser renovável por mais vários anos. Aparentemente também, de novo, informações preliminares, pagando 6 milhões de dólares. Professor, quer dizer então que o Trump ele desrespeitou uma ordem judicial? É o que está sob investigação. O Trump garante que não. O próprio Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, postou assim, ops, já foi. Ou seja, a gente já tinha feito a deportação, quando saiu,
talvez isso não tenha acontecido, talvez tenha sido uma provocação do Nayib Bukele contra a justiça americana, não dá para saber. Mas é fato que já foram deportados e isso pode abrir uma guerra judicial entre poder executivo e poder judiciário nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.